você estava com saudade, né? Vamos lá então, começando o segundo bloco, senhores. Os antecedentes da semana, e por semana eu me refiro à Semana de Arte Moderna de 22, tá? Senhores, saibam que aquela semana, aquele movimento, aquele evento não aconteceu do nada, não foi assim, pá, começou a Semana de Arte. Não, houve antecedentes. Houve antecedentes, eventos que levaram à realização do mesmo. Se não houvesse condições favoráveis para a realização do mesmo, não teria acontecido, né? Então, vou explicar tintim por tintim o que aconteceu e como desembocou nesse movimento artístico, senhores. Obras como A Cinza das Horas, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema e Juca Mulato, respectivamente obras de Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, já anunciavam, mesmo que de forma um tanto quanto sutil e tímida, inovações estéticas. Professor, como assim inovações estéticas? Galera, eram poemas, eram obras que não possuíam métrica. Professor, como assim? Eram versos brancos, eram versos sem rima, eram versos sem todo aquele emperiquitamento que a gente vai identificar no parnasianismo. Sabe, a escolha das palavras de forma cirúrgica, as rimas, sejam elas internas, sejam elas assim, sejam elas assado. Sabe, aquela procura tão forte pela palavra ideal e pela métrica perfeita que fazia com que muitas vezes o conteúdo do poema, da prosa, sei lá, acabasse ficando em segundo plano? Pois é, era justamente aí onde Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Menotti Del Pitta vieram a bater na tecla do nossa, velho, isso está muito errado, a gente precisa, em primeiro lugar, trabalhar com o conteúdo, com aquilo que a gente vai abordar, com aquilo que a gente vai estudar. O que adianta ser maravilhoso? O que adianta ser matematicamente perfeita a métrica de um poema se, no fim das contas, ele não fala de nada? Não, senhores, isso está muito errado. Por meio de versos livres e imagens ousadas, aqueles senhores, então, resistiram ao academismo europeu e às imposições artísticas que eram colocadas pelas escolas europeias de então. Senhores, até então as respostas tinham sido tímidas, como eu mencionei, mas esses senhores, um bravinho aqui, outro incomodado acolá, acabaram sendo unidos por uma exposição acontecida em 1917. A exposição em questão era a exposição Malfatti, de Anita Malfatti, que aconteceu em 1917. Nessa obra em específico, que está aí como pano de fundo no nosso slide, encontra-se A Boba, da mesma artista. Senhores, vejam bem, a expressão da boba, a face dessa mulher que está sendo representada, os olhos, o nariz, eles não são representações próximas da realidade, então mais próximas de uma caricatura na qual houve uma série de brincadeiras envolvendo cores, formas, pinceladas rápidas e, em alguns cantinhos aqui e acolá, distorções. Professor, essa obra não se assemelha muito à realidade. Consigo ver que é uma mulher fazendo uma carinha meio de tá olhando o quê? Sim, senhores, é possível identificar isso, mas está claro que isso não é uma representação próxima da realidade, no sentido, que eu quero dizer? Não é uma obra tão realista contra um quadro do Renascimento, uma obra clássica, como uma escultura de Michelangelo, como a pintura de Da Vinci? Não, tá? Por quê? Porque o objetivo, galera, era justamente evitar isso. Por que a pintura precisa ser ultra realista? Por que a pintura precisa aproximar-se da realidade de forma a confundir-se com a mesma? Por que eu não posso brincar com as cores? Por que eu não posso dar pinceladas rápidas? Por que eu não posso fazer um olho um tanto quanto mais quadradinho? Por que tem que ser perfeito? Não.
A arte é livre, a arte serve para comunicar sentimentos e condições de espírito. Se eu quero fazer assim, quem vai me impedir? E foi essa exposição que serviu como combustível para unir aqueles incomodados e fazer com que os mesmos viessem a compor a Semana de Arte. Galera, a artista Malfatti foi analisada, foi criticada por Monteiro Lobato. Sabe Monteiro Lobato? É, aquele lá do Sítio do Capão Amarelo. E a pedido de um dos grandes jornais de São Paulo, ele realizou uma crítica daquela exposição. E ele disse o seguinte, presta atenção. Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida em uma direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui uma das tantas qualidades inatas, das mais fecundas na construção de uma sólida individualidade artística. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama de arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e pôs todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti, ou seja, qualquer coisa dessas, não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma, mas caricatura que não visa como a verdadeira ressaltar uma ideia, mas sim desnortear, aparvalhar, atordoar a ingenuidade do espectador. Senhores, Lobato reconheceu a força, a potência, as qualidades da obra de Malfatti. No entanto, ele alertou a mesma: você está se deixando ser infectada por essa obra digna de pinguços que é o modernismo. Malfatti, sai fora dessa, porque esse tipo de arte nada mais é do que uma bagunça, uma caricatura de cor, uma caricatura de forma, não visa de forma nenhuma retratar o real, mas sim desnortear, brincar com os sentidos do espectador. E arte, entre aspas, não é isso. Senhores, Lobato, como os senhores podem notar, está do lado daqueles artistas europeus que defendiam um padrão artístico que era difundido pelas principais escolas que eram as vigentes até então. Malfatti, no entanto, manteve a sua postura, senhores. Manteve a sua postura. Lobato detonou com ela, detonou com os artistas modernistas. No entanto, isso não serviu para impedi-los de fazer com que um evento unisse a todos eles. Olha só os panfletinhos da Semana de Arte que aconteceu em São Paulo, senhores, que bonitinho! Esses artistas, esses jovens artistas se reuniram e, como os senhores bem sabem, eles foram financiados por uma classe burguesa, pela elite até então. Quem foi ao teatro assistir às palestras, às mostras artísticas, às danças, as mostras de piano, ouvir a declamação de poemas e poesias, esperava, senhores, aquilo que a arte padrãozinho tinha a oferecer. No entanto, eles ficaram abismados, porque para eles foi um escândalo, tal qual a Ruffles fez com a gente alguns anos atrás, quando ofereceu esse sabor aí de batata. Feijoada é escandaloso, é um tapa na cara do cidadão de bem ter que comer uma batata dessa. Foi o que aqueles senhores pensaram. Como eu venho até o teatro esperando ver uma obra de arte, daquelas que a gente conhecia, vou ouvir um recital, vou ouvir uma mostra de piano, eu espero ouvir Beethoven, eu espero ouvir Chopin, não a versão degradada daquelas músicas maravilhosas que há séculos é reconhecidamente ótima, é reconhecida como padrão, é reconhecida como o mais próximo da perfeição que a humanidade jamais alcançou. Os modernistas, no entanto, senhores, brincaram com isso, brincaram com a percepção da plateia. Eles ofereceram uma coisa diferenciada, uma coisa que tinha requintes modernos e que escapavam àquele padrão, escapavam a tudo aquilo que aqueles senhores que foram ao teatro esperando uma coisa
acabaram vendo outra. Vejam só o que foi proferido na abertura dessa Semana de Arte, senhores. Queremos luz, ventiladores, aeroplanos, reivindicações, obreiros, idealismos, motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. E que o rufo de um automóvel nos trilhos de 2 versos espante da poesia o último deus homérico que ficou anacronicamente a dormir e sonhar na era do jazz band e do cinema, com a flauta dos pastores de Arcádia e os seios divinos de Helena, ou seja, modelos greco-romanos que inspiravam a arte tradicional. Cai fora, velho, vocês são ultrapassados. A arte agora vai representar aquilo que a modernidade tem a oferecer: a tecnologia, a rapidez, o vucu-vucu de uma cidade lotada como São Paulo e tudo aquilo que era tido como bonitinho, como digno de Homero, tudo aquilo que fazia referência a valores clássicos, tradicionais, esquece. Os modernistas não ofereceriam nada disso aos espectadores. Mário de Andrade, inclusive, pessoal, compôs uma ode ao burguês. Ode essa que nada mais era do que um insulto aos mesmos. Veja só, eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Olha só, galera, rima métrica, não há nada disso nessa ode, não há nada disso nesse curtíssimo poeminha, nada, apenas provocações. Não vejam isso como um insulto barato, como sua mãe é isso. Não, senhores, não é esse o objetivo dele. O objetivo era provocar, fazer pensar. A arte serve também para isso, promover provocações. O que há de errado nisso? Ofendem-se somente os bobos que não têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. A arte comunica-se de diferentes formas. Se você espera um soneto maravilhoso que você vai chorar de tão belo que é aquela narrativa envolvendo uma ninfa nos prados da Grécia, esquece. A arte não vai ser utilizada com esses propósitos, mas sim o de provocar, o de espantar e o de fazer pensar. Quer saber mais? Ouça o meu terceiro e último bloco